casa e encontra a toalha molhada na cama. Será que já aconteceu essa cena com algumas mães ou esposa? Encontrou a toalha ou encontrou algo desarrumado. Aí encontrou na segunda. Aí encontrou na terça e não falou nada. Guardou. Ou se falou, não falou tudo. Não respirou. Aí na terça encontrou de novo. Na quarta encontrou de novo. Na quinta encontrou de novo. Na sexta encontrou de novo. No sábado, se uma pessoa pedir para fazer qualquer coisa, ela explode. Mas aí a outra pessoa fala assim: nossa, mas fulano é explosivo demais. Como é que explodiu só com... Eu pedi um copo d'água e ela explodiu desse jeito? Gente, precisa se tratar, hein? Então, gente, o que aconteceu? Durante toda a semana foi acumulando. Vocês viram que foram acumulando situações desagradáveis. E a pessoa não descarregava isso, não se livrava disso. E acontece que no final da semana, uma açãozinha pequenininha que a pessoa fez, uma açãozinha fez a outra estourar. Mas não era, foi o acúmulo. Por isso que Aristóteles fala isso, que qualquer um pode zangar-se. Isso é fácil. Só que talvez a pessoa nem se zangou com a pessoa certa. E nem na medida certa, estourou de uma vez, na hora, e nem na hora certa, nem pelo motivo certo e nem da maneira certa. Isso já não é fácil. Então tem um livro que fala que teve um moço que ele ficou com muita raiva da sogra, porque ela foi opinar na educação do filho, e ele ficou com muita raiva, e aí ele não, não teve essa sabedoria, né? Essa tranquilidade de entender que a mente da sogra é de um período anterior, diferente do dele. Então, que às vezes é preciso relevar algumas situações, ou entender que aquela pessoa, o contexto que ela foi criada, deixa ela agir só daquela maneira. E, e aí esse moço seguiu-se, né? Aí no outro dia, não, no mesmo dia que ele estava com muita raiva, só que longe, já em casa ele estava com tanta raiva, só que ele estava martelando alguma coisa. Ele foi tomado tanto pela raiva que ele começou a martelar, 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 que ele não percebeu a criança dele, a filha dele, se aproximando dele, e ele com o martelo na mão, cheio da raiva, descarregando a raiva, e a criança se aproximou e ele martelou a cabeça da criança até morrer, né? Então, só que ele não era assim, eu vou falar esse termo, não era ele, né? Ele não estava no controle. A pessoa racional que fez isso não estava realmente no controle. Então tem um caso também esse dia eu ouvi um caso de uma pessoa que bateu a cabeça do filho na parede. A pessoa não estava nela. Então assim, no caso dessa pessoa, era mais diferente ainda, porque acho que essa pessoa tinha alguns problemas mentais, então, psíquicos. Então, assim, é fácil eu julgar. É fácil eu olhar e falar assim: nossa, esse pai deu martelada na cabeça da filha, tem que cortar tudo dele. Começa pela parte principal: as mãos, o nariz. Então, é muito fácil eu julgar. Só que eu não me formei para julgar. E às vezes a gente não se lembra disso, né? Que às vezes, a gente não sabe de todos os contextos, cenário. A gente simplesmente pega e julga. Talvez a gente poderia, assim, tentar analisar, né? Ou se não souber, não, eu só sei opinar errado. Não opine, então. Estuda mais um pouquinho, né? Então, o que é inteligência emocional? Será que nos espaços escolares ocorre isso? Talvez seja o espaço que mais lidamos com emoções, não só as nossas, mas também com as emoções de jovens que nem sabem que seu comportamento está revelando suas emoções. Né? Às vezes os jovens
se comportam de alguma maneira que a gente sabe que ele está chateado, que ele está isso ou está aquilo, só que ele mesmo não percebe que ele está demonstrando isso, né? Às vezes o nosso rosto revela como estamos, né? Vocês não estão vendo, mas eu estou de máscara que tem um sorriso. Essa máscara, para quem vê, eu estou sempre sorrindo, né? Mas os nossos olhos, a nossa face, ela revela um pouquinho do que está na nossa mente, tá? Na maioria dos casos, eu não estou falando em todos. Goleman defende a inteligência emocional como a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e os dos outros. Quando eu começo a entender os meus sentimentos, o meu próximo passo, gente, é saber que o outro também tem sentimento, né? De nos Inteligência emocional é a capacidade de identificar os nossos e os dos outros, de nos motivarmos e de gerir bem as emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos. Então, assim, eu não sei se você já teve algum relacionamento onde você percebeu que a outra pessoa ela era explosiva e foi a maneira com que ela foi criada. Então, assim, ela não desenvolveu essa inteligência, né? Todo mundo pode desenvolver essa inteligência desde que não tenha perdido a amígdala, como ocorre num caso citado logo adiante. Daniel Goleman, ele é escritor, psicólogo e jornalista científico reconhecido como um dos maiores pensadores da área de negócios no mundo. Então, o livro dele, gente, ele cita um caso de um piloto que estava voando e o seu avião caiu. Só que ele conseguiu sobreviver, o piloto. Mas o avião dele foi-se. Ainda bem que foi só os anéis. Ficaram-se os dedos. E aí, depois, quando foi investigar as causas, observou que o avião foi abastecido com um combustível inadequado. Se você se põe na situação desse aviador, desse piloto. E aí, no outro dia, logo em seguida, quando esse piloto teve a oportunidade, ele foi lá no local onde era realizado os abastecimentos e falou com um moço que fez o abastecimento. Você, tendo perdido se põe na situação, você tendo perdido um avião, vai lá falar com quem pôs combustível errado. Aliás, se você tiver um carro, vai no posto, você pede diesel e colocam álcool. Então, o que você faria para esses frentistas? Vocês processariam o povo? Que hoje em dia, né? Acho que alguns interpretam como é chique processar. Então, sabe o que esse aviador fez? Essa história tem aqui nesse livro, Inteligência Emocional. Esse aviador foi lá, explicou toda a situação. Olha, meu avião caiu, perdeu-se todo, mas graças a Deus eu estou vivo, ninguém morreu. Só que verificou que o combustível que estava inadequado. Então, o que eu venho aqui te pedir? Assim, eu quero te pedir encarecida. Eu sei que você não vai mais errar. Olha a sabedoria desse cara. Eu sei que você não vai mais errar, porque está envolvendo vidas. E então, no livro, ele fala que ele age com uma tranquilidade com o cara que abasteceu o avião dele, e aí ele fala, olha, e eu sei, eu tenho tanta... E ele explicou toda a situação, e falou, e eu tenho tanta certeza que você nunca mais vai errar o combustível, que esse meu outro avião, eu vou sair nele amanhã, e eu quero que você abasteça. Nós, pequenos terráqueos, a gente faria isso lá com o frentista? A gente teria, assim, esse controle e essa empatia toda para tratar uma pessoa? Ou você, em algum momento, explodiria com a pessoa porque ela está te servindo, né? Então, o QI, que é o coeficiente de inteligência, ele, em relação ao nosso sucesso, alguns livros apontam que ele é responsável por 20% do nosso sucesso. 20. Tipo, estudar bastante, 20%.
QE, que é o quociente de inteligência emocional, ele pode garantir 80%, que é mais do que a metade do que uma pessoa que as outras acham incríveis. Então, assim, você já conhece alguém que era muito inteligente, mas em conviver com as pessoas, ninguém queria chegar perto? Então, eu também não. Mas dizem que existe. Então, Albert Einstein, ele tinha um QI de 160. Essa inteligência emocional, ela também está envolvida classe social, oportunidades. Quando você lê sorte aqui, entenda oportunidades. Por exemplo, porque se eu me preparo, não adianta também eu não estudar, porque se eu estudo, se eu me esforço, se eu sou dedicada, quando tiver uma oportunidade entre uma pessoa que estudou e outra que não estudou, se eu sou uma pessoa comunicativa, se eu sou uma pessoa assim que não sou de tratar as pessoas mal, provavelmente eu vou ter a oportunidade. Então, há inúmeras exceções à regra, que considera o QI fator de sucesso. O QI contribui com cerca de 20% para os fatores que determinam o sucesso, o que deixa os 80% restantes por conta de outras variáveis. Como diz um observador, na maioria dos casos, o que mais pesa para que alguém consiga uma boa posição na sociedade não é a inteligência humana, mas outras circunstâncias que variam da classe social a que ele pertence, até alguém falar pura sorte. Tá? Tá na página 46 desse livro do Goleman. Então, quer dizer que passamos anos nas escolas e universidades para nos aperfeiçoarmos somente nesses 20%? Então, gente, essa é uma realidade. Então, assim, nós nos esforçamos, né, para nos aprimorar nesses 20%. Se 80% está relacionado à classe social, sorte, ou vou trocar aqui, oportunidade, e a tão falada inteligência emocional, então a inteligência emocional pode ser considerada como uma das chaves para a nossa libertação, para a emancipação humana nos espaços escolares. Não apenas nos espaços escolares. Aqui eu falei espaços escolares, mas em todo lugar onde a pessoa ela desenvolve a inteligência emocional, ela é bem-vinda. Eu não sei vocês, mas se vocês observarem aonde você vai, você deixa um gostinho de saudade. Olha, eu sinceramente, alguns ainda vão me conhecer, mas antigamente eu não era assim. Eu era me esforçada apenas na questão intelectual, porque eu vim estudar e conhecer mais o tema inteligência emocional, bem depois quase na minha segunda graduação. Então, assim, na minha adolescência e até no início da fase adulta, eu não tinha inteligência emocional nenhuma. E nem estou falando que tenho ainda. Mas assim, eu estou falando que eu possuía apenas, ou eu desenvolvi apenas a inteligência intelectual, a que corresponde a 20%. Então, às vezes, eu ia nos locais, nem todos eu deixava um gostinho de saudade. Então, assim, o que eu observei? Hoje, nos locais que eu passei, nas escolas, em algumas escolas, creches de Rio Verde que eu já fui, eu deixei assim, eu deixei um sentimento bom, né? Então, assim, às vezes a gente não percebe, a gente quer brigar mesmo, a gente quer xingar o outro, a gente nunca quer entender. O outro, ele também está sendo comandado. Aquela ação que ele está tomando, tem outras pessoas por trás dele que está mandando ele fazer aquela ação. Não é porque uma pessoa é ruim ou não. Então eu tenho que começar a observar os fatores que faz uma pessoa agir de uma certa maneira. Então há um motivo. Ela não tem o conhecimento que a gente tem, né? Então, assim, às vezes nós, jovens, nós gostamos muito de julgar nossos pais. Você em algum momento já julgou seu pai, sua mãe? Ah, chato, chata. Então, gente,
queria avisar que é horrível a sensação de a gente julgar nossos pais de chato e chato depois que eles morrem. A gente se sente um lixo. Por que a gente foi tão, assim, enquanto jovens? Mas isso já na cabecinha de adulto, que a gente faz essas reflexões enquanto jovem. Por que eu não fui uma filha melhor, né, para os meus pais? Alguns jovens se apoiam assim. Ah, eu não vou dizer para o meu pai e para minha mãe que eu amo eles, porque eles nunca me disseram. Só que a gente também esquece que eles nunca ouviram isso dos pais deles. E se não formos nós, as pessoas que vão tomar a decisão de mudar o destino daqui em diante, a, a situação vai continuar a mesma. Então, assim, vai virar um paradigma, vai se perpetuar essa questão do desamor, da desarmonia em casa. Então, se eu não tomar a decisão pelo menos na minha casa, ser mais agradável, né? Tentar me esforçar, não, mas eu tenho vergonha. É um passinho de cada vez. Pratique uma boa ação cada dia. Uma ação, uma cama que a gente arruma, os nossos pais ficam felizes. Um prato que a gente lava, então faça tudo com amor, já é uma mudança. Fale um bom dia. Nessa época agora, às vezes os jovens nem falam com os pais, não falam um bom dia. Aí depois, no velório dos pais, quer morrer de chorar. Por quê? Porque não foi um bom filho. Aí, aí existem mil razões, né, para justificar. Mas não, então mude agora. A hora é agora. Nesse tempo de pandemia que nós tivemos em casa o ano passado, será que foi bom conviver com você? Será que sua família achou bom conviver com você? Esse tanto de tempo? Ou você, assim, foi um sacrifício para sua família, né? Eu espero que a minha mãezinha, assim, tenha gostado de conviver comigo nos últimos dias dela, que ela partiu o ano passado. Então, a mensagem que eu quero passar, assim, principalmente para os jovens que estão me ouvindo e vendo esses slides aí. Graças a Deus vocês não estão vendo meu rostinho, né? Vocês devem imaginar como estão meus olhinhos. Então, assim, eu quero falar para vocês, jovens, amem seus pais. Se tiver algum, perdoe seus pais. Isso fará com que você tenha um futuro melhor, tá? Porque vocês não vão ter nenhuma amarra, nenhum motivo para se autopunir futuramente, tá bom? Então vamos continuar aqui. Se 80% está relacionado à classe social e à tão falada inteligência emocional, então a inteligência emocional ela pode sim ser considerada uma das chaves da emancipação humana nos espaços escolares. Vocês lembram daquele acidente lá em Brumadinho? Não, uma boate que pegou fogo no sul. Acho que foi no sul. Santa Maria. Ah, graças a Deus a produção aqui falou para mim. Eu amo essa produção que sempre me atende. Então, eles têm uma questão da inteligência, assim, é lógico que alguns não tiveram essa. Porque num grande momento, assim, de medo ou de pavor, a gente tende a perder a noção, né? Quem comanda são as emoções, é o medo, é o pânico, enfim. E aí a gente esquece né? Então lá, esses dias eu ouvi uma professora de biologia e química falando que se eles colocassem, parece que saiu uma aguinha na hora que detecta a fumaça. Então, quando sai a aguinha, se molhasse um pano nessa aguinha e tampasse o nariz e a boca, eles poderiam ter alguns segundos a mais. Então, a questão da inteligência, os 20% da inteligência, somados com um pouquinho da inteligência emocional, poderia ter salvado algumas vidas. Então, será o que o quociente emocional é realmente tão responsável pelo sucesso?
Vejamos o caso de Phineas Cage. Phineas Cage, ele era um gestor que todo mundo amava trabalhar com ele. Então, nas obras onde ele passava, toda a equipe preferia ficar com ele do que com os demais. Por quê? Porque ele era empático, ele não gritava, ele não era agressivo. E então todo mundo preferia trabalhar na equipe dele. Porém, em uma das. Ele tinha que fazer um serviço, e aí ele pediu para o funcionário amarrar uma barra de ferro, onde ele colocou alguns explosivos. E aí, o funcionário foi, não amarrou direito, ele não foi lá para se atentar, verificar o serviço, e explodiu as dinamite. E a barra de ferro penetrou aí nessa situação onde vocês mostram e cortou aí o crânio. E exatamente a região onde essa barra passou atingiu as amígdalas. Então, aqui, ó, no painel à esquerda, a ilustração do crânio de Phineas Cage com a lesão promovida pela passagem da barra de ferro. À direita, a reconstrução computadorizada mostrando o trajeto da barra e a lesão no córtex pré-frontal ventromedial, reproduzido de Damásio. O erro de Descartes, emoção, razão e cérebro humano. São Paulo. Então, aqui, ó, nesse desenho onde vocês estão vendo aí a amígdala, esses dias atrás eu tive um professor lá de Rio Verde, ele fez um evento onde levou todos os estudantes do colégio numa universidade lá, numa faculdade, e no laboratório, onde tinha um cadáver. E aí tinha um cérebro lá nesse laboratório, e aí eu não quis nem entrar, mas esse professor fazia questão que eu fosse, que eu tinha que enfrentar. Eu falei, não é nada, eu só não quero ir. Mas ele fez eu ir. Eu fui, e aí vi o cérebro e achei super, hiper interessante. Aí eu perguntei ao moço lá que me mostrou aonde ficava a amígdala. Aí a pessoa que estava lá me mostrando falou, amígdala? Até o professor de biologia falou assim, Lívia, a amígdala não é na garganta? Então, gente, não, tem essa parte aqui ó, no nosso cérebro que chama amígdala, que é onde a gente tem esse controle, vários dos nossos controles de emoções processado por esse conjunto, por essa massa aqui, tá? Antes da lesão, cadê? Phineas. Antes da lesão, Cage era uma pessoa persistente, astuta, responsável, eficiente, capaz, chegava no horário. Após a lesão, Cage passou a ser considerado caprichoso, irreverente, obsceno, incapaz de cumprir suas atribuições e responsabilidades, socialmente inadequado. Então, assim, ele também usava palavrões. Logo, todo mundo pensou que ele ia morrer desse acidente. Só que 3 anos depois, ele voltou a trabalhar. Só que ele não durou muito tempo na firma, logo foi mandado embora por conta do seu comportamento e das suas relações, assim, do trato das suas relações. Né? Então, imagina você todo dia sendo orientado por uma pessoa que te ou xinga, ou faz gestos obscenos, fala palavrões, enfim. Ele foi dispensado dessa empresa. O caso de Cage e outro caso de Elliott, que teve parte dessa região retirada devido a um tumor, levou pesquisadores, em peculiar Antônio Damaso, a investigar essa região que foi retirada. Embora as funções cognitivas tivessem sido preservadas, eram incapazes de sentir emoções e usá-las para guiar suas decisões futuras. Então, assim, intelectualmente, eles conseguiam fazer as mesmas coisas, tanto Cage quanto Elliott. Eles conseguiam executar as mesmas atividades de antes. Só que o tratamento com as outras pessoas, a maneira de se comportar, isso ficou afetado. Inclusive, no caso de Cage, a esposa dele abandonou ele e ele perdeu o emprego, a esposa abandonou. Então, assim, é impossível conviver com uma pessoa assim. Bom,
De acordo com Goleman, a inteligência emocional pode ser subdividida em 5 habilidades específicas. Agora a gente chegou na parte maravilhosa. Bom, então as 5 habilidades são empatia. Qual que é a figurinha que representa empatia? Se eu fosse você. A autoconhecimento, que é essa figurinha do espelho, que representa a gente se conhecer realmente, a gente dedicar um tempo para a gente. A questão dos relacionamentos interpessoais, a todo momento nós estamos nos relacionando com outras pessoas, tanto dentro de sala de aula com os nossos colegas, na rua, em casa, no banco, no farol. Falando em farol, como que você é quando você leva uma buzinada? Você tem o mesmo costume que eu? Eu falo assim, calma, filho de Deus. Muito obrigada pela buzina. Se é assim, esses dias, ontem, riscaram o meu carro. Anteontem, riscaram. Minha irmã me mostrou que riscaram o meu carro, não sei aonde foi. Só que aí, quando eu estava vindo pro trabalho, eu pensei nesse carro, falei, a pessoa que riscou o meu carro, ela deve estar precisando de oração. Ou então ela deve estar se sentindo triste ou sozinha. Alguma coisa aconteceu. Vou mentalizar e vou mandar oração para essa pessoa. Graças a Deus, ela usou um giz ou um lápis que pode tirar. Deus, muito obrigada. Eu pensei assim. E graças a Deus não foi uma pedra, uma tampinha, né? Então, como eu estava, na verdade, eu estava agradecendo. E você, como que você agiria numa situação dessa? Né? Automotivação, essa luzinha aqui ó, na tomada que está representando, e o autoconhecimento. Então, essas 5 habilidades, elas podem melhorar o nosso convívio, né? Então, vamos falar de uma a uma. Motive-se. Automotivação. Desperte o gigante que há em você. Dentro de você tem um gigante poderoso, extraordinário, que pode realizar grandes coisas. Mas muitas vezes está adormecido. Isso mesmo. Muitas vezes a nossa força, o nosso poder está deitado em berço esplêndido. O segredo é se automotivar. Por exemplo, não adianta assim só as outras pessoas tentarem me motivar, né? Se eu não tenho a vontade de chegar lá, não vou. Entendeu? Então, o segredo é se automotivar. Você tem que buscar a sua força infinita, que está dentro de você. Jesus Cristo mesmo disse, quando quiseres falar com o Pai, vá para o seu quarto e feche a porta. A porta seria os nossos olhos. Feche a porta do seu quarto, que são os seus olhos, e comece a respirar. A força infinita está dentro de você. Não procure fora, está dentro. Então, na realidade, não funciona muito só a motivação. O que funciona é a automotivação. Entenda que você, dentro de você, né, há essa infinitude, tá bom? Então, que nós expressamos. Esse dia eu tive a honra de conhecer uma professora de arte, que ela mostrou o trabalho dela, que assim, eu comecei a ver o infinito através da arte dela. Que grandioso. Ninguém pode motivar você, a não ser que você queira. Eu mudei a minha vida quando descobri a minha essência. Então, espero que todos descubram a própria essência. Bom, quem de vocês sabe andar de bicicleta? Quase todos, né? Minha irmã ainda não sabe. Pois é, eu acho que ela está me vendo. Eu mandei o link para ela. É quase que impossível andar de bicicleta, pois a bicicleta foi projetada de tal modo que tende a cair, certo? E quando você quis andar de bicicleta, você tinha certeza absoluta que o quê? Cair. Então, o que aconteceu? Você caiu. Mas e por que você aprendeu a andar de bicicleta? Porque você assumiu os erros. Você queria andar de bicicleta. Não, mas você vai cair. Não, não importa. Eu vou cair, mas eu vou levantar. E a minha pele, ela renova. Se ralar, ela vai recompor. Então, a gente quis assumir esse risco porque a gente queria andar de bicicleta. A gente viu o coleguinha andar de bicicleta. Eu também quero andar. Pelo menos eu pensava assim, eu também quero. Então, grandes poderes exigem grandes responsabilidades. De quem é essa fala? Alguém sabe? Eu sei que todos acertaram. Homem-Aranha, né? Os Estados Unidos desenvolveram uma bicicleta fantástica, um design fantástico, um projeto fantástico.
Ela custou quase $1 milhão e colocaram essa bicicleta em uma corrida mundial. E eles tinham certeza que eles iam ganhar. E aconteceu o quê? Aconteceu, gente, que quem venceu foi um francês com uma bicicleta que não era tão adequada. Será o que aconteceu? Os americanos aprenderam que não adianta ter a melhor bicicleta do mundo se você não tem pessoas talentosas em cima da bicicleta. O segredo não é só ter o melhor equipamento. O segredo é ter pessoas talentosas que amam o que fazem, lidando com esse equipamento. Então, se você sorrir, coisas boas acontecem. Você tem o hábito de sorrir? Então, aqui no Brasil é o único lugar onde sírio-libanês representa um local que salva vidas. Lá fora, isso é um palco de guerra. A Disney gasta milhões e milhões de dólares para ver o funcionário sorrir. No Brasil, isso é natural. Sempre vocês vocês mesmos vão sorrir. Se eu começar aqui a fazer o treino do riso com vocês vão ter vontade de sorrir. Se eu começar a fazer assim, ó, uau! Algumas pessoas que já me conhecem, que já viram eu fazer o treino do riso, vão lembrar da minha risada e vão começar a sorrir. Então, sorria, esforce para sorrir. Para de falar mal do seu país, para de falar mal da sua cidade, da sua profissão e comece a amar o que você tem. Vocês já viram o relógio do sol? Aqui em Santa Helena, eu sei que tem uma escola que também tem um relógio do sol. Então, essa é uma cidade lá em Biúna, São Paulo, que tem um relógio do sol. E o relógio do sol, ele registra apenas o momento em que o sol está presente, ou seja, que o sol brilha. Então, tem essa mente, tem esse mindset, essa configuração mental de registrar apenas os momentos bons. Quando você chega em casa, você fala das coisas boas que aconteceram, ou você fala só das coisas ruins? Se for só das coisas ruins, parabéns. A partir de hoje, você vai aprender a virar essa chave aí da sua mente. Você vai começar a ser como o relógio do sol. Você vai falar somente os momentos que sua vida está iluminada. Aí alguém pode falar assim, então eu não vou falar nada. Então é preferível ficar calado. Fizeram uma pesquisa e descobriram o óbvio, que para você chegar à excelência, você precisa amar o seu trabalho. A gente fica a maior parte do tempo no nosso trabalho. 2/3 da nossa vida a gente vai estar trabalhando. Então, se você sair do emprego hoje, você tem 100% de chance de ter que arrumar um novo emprego. Então, não adianta você fugir, você vai ter que trabalhar. Não adianta sentar e chorar. Isso não vai fazer muita diferença. Vai fazer um pouco e vai aliviar a sua emoção, né? Mas você tem que partir para cima, tem que levantar. O ruim é que alguns seres associaram o trabalho com o castigo. Qual é a sua crença em relação quando fala a palavra trabalho? Que é algo prazeroso, que é algo onde as pessoas vão ficar felizes. É isso que você tem? Eu tenho essa ideia. Não quando eu falo assim, nossa, tem que. Nossa, eu estava já ansiosa para falar sobre inteligência emocional com vocês. Então, assim, mas eu fico criando, assim, expectativa. Não, será que eles vão gostar? Então, é uma oportunidade, né, de mostrar uma outra visão. Então, você precisa ser feliz não só na sexta-feira ou no dia do pagamento. Ai, gente, e é muito fácil ser feliz no dia do pagamento, né? Vocês estão me vendo rir, mas assim, se eu estivesse falando essa palestra em outro dia, eu também estaria rindo, tá bom? Bom, então, se elogie mais, fale somente boas palavras, se esforce, mesmo sem querer, faça o treino do riso. Eu coloquei essa foto aqui, ó, da minha mãe, em 2018, assim, que ela operou, e eu passei muito tempo no hospital. Então, assim, às vezes vinham as lágrimas, eu tinha que ir pro banheiro para ela não ver que eu estava chorando, porque minha mãe me via com muita força. Então, quando isso era época de Natal, então iam os doutores do riso, eles cantavam. Quando eles cantavam, a gente chorava. Aquele choro, ele saía o que estava nos angustiando, né? Então, assim, olha que trabalho bonito. Então, sorriam, gente. E a gente sorria. Graças a Deus, nossa, nesse dia minha mãe levantou, né, e sorriu, até pediu uma música porque eles cantassem. Então, gente, sorria. Faça o treino do riso. Todo dia quando você acordar, olhe, mire-se no espelho, mantenha o hábito de fazer isso, tá bom? Então, como é que nós vamos trabalhar satisfeito se falarmos mal da nossa clientela? Você fala mal dos seus filhos?
Não? Que bom. Pois é. Teve algumas pessoas conversando comigo, alguns alunos, se xingavam. Eles falavam, eu sou um burro. E eu, opa, vou te falar uma coisa. Não fala mal dos filhos dos outros. Você está falando. Você gosta? Será que seu pai e sua mãe gosta que fale mal de você? Não, não gosta. Pois é, Deus também não gosta que fale mal dos filhos dele. Então, observe a sua fala. O que tem saído da sua boca? Precisamos urgentemente desenvolver nossas habilidades emocionais. O analfabetismo emocional pode ter um preço muito alto. E esse filme? Esse filme representa qual habilidade? Se eu fosse você, gente, a todo momento, para a gente ter uma vida assim mais tranquila, é necessário a gente se colocar no lugar do outro. Mas talvez em algum momento da nossa vida nos ensinar a julgar. É muito mais fácil, né? Julgar o outro. Mas acredite, eu falo isso por mim. Eu não me formei para julgar ninguém. Eu não sei se vocês tiveram essa formação ou se pretendem ter, mas é bom a gente refletir sobre se colocar no lugar do outro, tá? Viver não é apenas colecionar bens para colocar na declaração de imposto de renda. Lembrando que a partir de março já inicia o processo de imposto de renda, tá bom? A entrega de imposto de renda. Então, os professores, eles são prioridade, graças a Deus. Então, vamos correr aí para quem, se tiver alguma pessoa que tem que fazer imposto de renda, já acelera aí o passo e não deixa para o último dia, 30 de abril. Então, gente, às vezes alguma pessoa fala, mas as pessoas ricas são felizes. Esse cara, Pat Adams, o cachê dele girava em torno de 30 milhões de dólares para fazer um filme. Gente, 30 milhões de dólares é um mês de trabalho. É o que a gente recebe num. Né? Eu não sei nem fazer o cálculo, mas vamos continuar a palestra. Então, mais de R$1 bilhão, gente. Ele. Mas. Então, assim, se dinheiro fosse considerado felicidade, esse cara não tinha suicidado. Então, procurai primeiramente as coisas do reino dos céus, que as demais coisas lhe virão de acréscimo. Eu não sei se vocês já ouviram essa fala bíblica, mas eu acho ela muito interessante. E eu procuro, assim, sempre pensar nela para depois tomar algumas atitudes. Então, a partir de hoje, gente, fale, tudo vai dar certo. Comece a falar, eu estou cada vez melhor. Diga, não somente para si mesmo, mas todas as pessoas, ensine as outras pessoas, fale para os jovens que vocês conhecem, para a sua família, você tem capacidade infinita, o infinito está dentro de você, Deus está dentro de você, para quem acredita em Deus, para quem não acredita, a energia que criou o universo está dentro de você. Então, diga para o seu colega, tem alguma pessoa do seu lado? Tem sim, fala que tem. Seu pai, sua mãe, alguém? Diga para ele, você nasceu para vencer e ser feliz. Diga. Vou esperar aqui minha colega aqui do lado falar para mim. Fala, Lid. Muito obrigada. A Lid está aqui e fez direitinho a tarefa. Espero que vocês também façam aí, tá? E outra habilidade, relacionamentos interpessoais. Gente, como que você se relaciona com as... Vocês lembram desse filme, dos Vingadores? O que o Hulk faz com o Thor? Dá um murro na cara do Thor, né? Coitadinho do Thor. Vocês de vez em quando agem igual o Hulk? Temperamento não é destino. A gente pode mudar, tá bom? Então, gente, Gulliman cita o trabalho de Jeremy Kagan. Nem todos os bebês medrosos serão retraídos quando adultos. Para a criança tímida, o que importa no início é como ela é tratada pelos pais. As mães desempenham um papel importante para determinar se uma criança, com o decorrer dos anos, vai se tornar mais ousada ou continuará a fugir do que é novo e perturbar-se diante de um desafio. Então, o reaprendizado emocional e recuperação de um trauma. Gulliman cita o caso de Irene, que foi um encontro romântico que acabou em tentativa de estupro. Continua o autor que a medicação auxilia os pacientes a não se sentirem tão à mercê dos alarmes emocionais e que técnicas de relaxamento
também são bem-vindas para essa recuperação e a segurança pessoal. Então, a meditação auxiliou ela, é onde no final do livro Goleman apoia a meditação, um momento de você fechar os olhos e prestar atenção, observar a sua respiração, oxigenar seu cérebro. Outro processo mental, esses dias uma amiga minha foi numa imersão em Goiânia, então assim, ela pagou por 2 dias de imersão, R$ 3.000, mas ela falou que ela pagaria de novo, porque o rapaz que estava ministrando, ele tocou em pontos tão importantes onde ela nunca tinha observado. Então, assim, falou sobre como que era o relacionamento dela com o pai. Então, tudo como que o relacionamento dela estava espelhado, embasado no que ela tinha de relacionamento, observando o relacionamento dos pais. Então, cada caso é um caso. Então, existe muita coisa na nossa mente que anda refletindo agora no como está o nosso cenário em casa, enfim, em tudo. Então, dependendo do que a gente acreditou na infância, isso está refletindo agora. Então, nesse capítulo do livro, Reaprendizado Emocional e Recuperação de Trauma, a doutora Herman, que acompanhava a Irene, constata que os pacientes precisam lamentar a perda trazida pelo trauma, seja um ferimento, a morte de um ente querido ou o rompimento de uma relação, o arrependimento por não ter feito alguma coisa para salvar alguém, o lamento. Tem que falar. Tem que falar. Eu não sei se eu sempre aproveito algumas pessoas para me falar, porque eu sei o tanto que é importante nós expressarmos isso, que quando a gente fala, as nossas ideias se organizam e a emoção que estava nos incomodando, ela ameniza, tá? O lamento que se segue ao contar esses fatos dolorosos serve a um fim crucial, assinala a capacidade de livrar-se em certa medida do trauma. Isso quer dizer que, em vez de ficar perpetuamente preso naquele momento do passado, os pacientes podem começar a olhar para frente, até mesmo ter esperança e reconstruir uma nova vida livre. Então, você já fez o seu diário de elogio? Você tem o hábito de se elogiar? Vocês não estão vendo, eu queria mostrar, mas eu tenho um caderno onde eu escrevo, eu me elogio. E onde eu escrevo sou amada, sou querida, sou disciplinada, até coisas assim, qualidades que eu ainda não tenho, mas eu quero desenvolver, eu escrevo nesse diário do elogio. Então, você deixa recadinho para as pessoas no post-it, em algum local, manda mensagem de celular falando bom dia, você é uma pessoa especial para os seus familiares. Então, surpreenda as pessoas. Bom, ame seu trabalho, sua família, seus amigos, sua escola, seu município, seu estado, seu país. É aqui que a gente constrói a nossa vida e nosso nome. É aqui que a gente dá a nossa contribuição para um mundo melhor. Então, eu falo mais em relação aos pais, porque está muito recente, né? A partida da minha mãe. Então, ame seus pais, gente. O que eu posso falar para vocês é: ame seus pais, faça alguma coisa boa para eles, perdoa eles e ame eles. Independente do que eles fizeram, eles só tinham aquele ensinamento para fazer daquele jeito. Eles não conseguiriam fazer diferente, tá bom? Então, no início você terá que fugir das pessoas pessimistas até você ficar verdadeiramente otimista. Depois você será a luz que iluminará o mundo. Já ouviu falar da energia dos girassóis? Quando tá chuva, não tem sol, eles se viram um para o outro. Essa foto aqui é uma foto lá de casa, um dia que eu e minha mãe chegamos do hospital, tava esse girassol lindo que eu e meu sobrinho plantamos. Então, em dias nublados, eles se viram uns para os outros, buscando energia em cada um. Não ficam murchos nem de cabeça baixa. Então, essa aqui é uma fotinha de uma das cartinhas que eu fiz para minha mãezinha quando ela saiu da sala de cirurgia e ela pegou e começou a ler. E aí depois eu fui ler para ela: você é especial, somos imagem de Deus, você é saudável e perfeita, somos ricas, mamãe, você é Deus, muito obrigado por confiar a mim essa missão de estar, na época eu estava com ela no hospital. Você é a imagem verdadeira, indestrutível e imortal. Amo você, mamãe, me perdoe. 22/12/2018. Quando ela leu, ela falou assim: desse jeito eu vou chorar. Então,
Faça uma cartinha para seus pais, se entregue para eles. Se eles não estiverem presentes, se eles não estiverem vivos, faça mesmo assim. E mentalmente lê para eles. O inferno não são os outros, mas os outros são você. Se você acha, por que uma pessoa te incomoda? Comece a prestar atenção. Será que aquilo que incomoda no outro está dentro? Você também não tem um pouquinho daquilo? Se você acha que é a sua família que te atrapalha, seu chefe, seus colegas, os seus amigos, reveja os seus conceitos. Quem está traindo eles é você. Então, procure uma orientação profissional, ou, se preferir, procure por sua essência divina. Tudo começa comigo. Eu só consigo mudar eu mesma. Então, essa charge aqui, ó, você não cansa de ser legal com todo mundo? Aí os cachorrinhos respondem, algumas pessoas se aproveitarão desse seu jeito. Eu tinha meu pai que falava disso. Mas isso é um defeito delas, se elas aproveitarem de mim, não meu. Então, se você aprendeu a perdoar, parabéns, esse é o caminho. Foi assim que Jesus Cristo cumpriu sua missão. Grandes pais venceram quando perdoaram seus filhos. Filhos venceram quando perdoaram seus pais. Eu falo isso por mim. Professores venceram quando perdoaram seus alunos. Alunos venceram quando perdoaram seus professores. Funcionários venceram quando perdoaram seus líderes. Líderes venceram quando perdoaram seus colaboradores. O perdão liberta e cura almas. Perdoar é soltar o que te faz mal, é jogar o lixo fora. É jogar os vermes que estão dentro de você fora. Não interessa quem está com a razão, quem está certo ou errado. Se você está cheio da razão, lembre-se que a emoção vai dominar. Então, perdoe. Essa aqui é uma foto de Dubai que eu sempre mantenho ela visível. Vou lá em breve. A todos que mantenham contato comigo, eu sempre ensino a respirar, gente. Respire profundamente. Respira, respira e respira. Então, gente, a gente já vai soltar o trem de pouso, vamos aterrissar. Então, eu ensinei ao meu sobrinho sobre respirar, cheira a flor e assopra a vela. Então, o que eu quero deixar para vocês? Cheira a flor e assopra a vela. Que na sua mente nunca falte flores para você respirar. Respire sempre, tá bom? Então, essas aqui são algumas referências. Então, gente, a cada um de vocês, o meu muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Bom, é isso, viu? Que eu queria falar para vocês. Jane, você quer concluir aí em 3 minutos? Professora Lívia. Oi. Professora Lívia, a sua palestra foi fantástica, sensacional, muito mais do que podíamos imaginar. Muito obrigada, agradeço em nome de toda a nossa equipe. E quero lembrar aos alunos que a inteligência emocional, ela deve ser desenvolvida desde a infância. Mas se você não desenvolveu, é possível que você desenvolva na sua adolescência ou mesmo na fase adulta. Você precisa prestar atenção naquilo que precisa ser mudado em você e, através do treino, do esforço, reverter isso aí, que é possível. A inteligência emocional, ao contrário do QI, ele pode ser desenvolvido, né? Isso é uma notícia excelente. Então, eu quero agradecer a participação sua, muito obrigada, e de todos que estiveram aqui. Muito obrigada. Alguém mais quer se manifestar? Professora, eu gravei a tela e a fala aqui, eu não consegui gravar, liberar imagem, mas eu vou disponibilizar depois, eu desço essa minha fala no canal e mando o link para a senhora, ou posto também em algumas das mídias sociais aí, para quem quiser ouvir, ou se achar interessante, eu quero que fulano ouça sobre isso. Aí, se precisar, tá no meu canal, Lívia Mota, e a pessoa pode mostrar para quem ela quiser. Tá bom? Então, meu muito obrigado. Tá bom, muito obrigada. Beijão no seu coração e muito obrigada. Tchau, gente. Fiquem todos com Deus. Tchau, fica com Deus. Tchau, Rayão. Obrigada pela participação.
Obrigada, professora Vanessa, Ismael, Inácio Gabriel, professora Jane, Leila Cristina, Anjinho, Nini. Muito obrigada, muito obrigada, Lidiane. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Um abraço virtual e um beijinho. Tchau. Tchau. Vou aguardar vocês saírem para me desligar, fechar a sala, tá bom? Não, é porque eles estão... Eu preciso da redação, porque a Maria Elisa quer a redação, que é do concurso, né? E eles falando assim, eu tô na reunião. E eu não concordo, ele sai da reunião e vem pra minha aula, né? É mais fácil eu falar pra ela. É mais fácil. A Sara veio pra fazer, cara? Foi. A Sara veio, o Inácio veio, a Carla veio escapou. Aí agora os meninos estão me enviando, eu não vou fazer todo o vídeo não, vou selecionar o melhor. Só que assim, eu fico meio sem jeito de falar, não vem, que é